Deus, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, teu irmão em Cristo, o pastor Josué de Moraes. Antes de nós orarmos a Deus, eu gostaria de fazer um pequeno devocional neste dia da palavra de Deus, para juntos podermos clamarmos ao Senhor, buscarmos a Deus, para que a mão do nosso Deus possa se estender cada vez mais em nossa vida, em nosso lar, em nossa família. E eu gostaria aqui, amados irmãos, de abrir a Bíblia, aqui no 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 7, que diz a palavra de Deus: considere que vos digo o que o Senhor te dê entendimento em tudo. E também a palavra de Deus nos fala no livro de Samuel, aqui é Paulo falando a Timóteo: considero que te digo e o Senhor te dê entendimento em tudo. E Samuel, 1 Samuel, capítulo, aqui 1 Samuel, a palavra de Deus vai falar em 1 Samuel, aqui no capítulo de número 2, no versículo 6, Samuel, aí há de ser, disse Samuel a Saul, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que te achar em tua mão, porque Deus é contigo. Queridos, amados irmãos, aqui nós podemos denotar o poder da graça e da misericórdia do nosso Deus, quando a palavra de Deus nos mostra claramente que o nosso Deus, ele é um Deus de graça, um Deus de amor, cheio de graça, de misericórdia, e tudo que nós precisamos para servir a Deus é da sua maravilhosa, da sua bendita graça. E a palavra de Deus nos ensina de uma forma toda especial a respeito da graça de Deus, amados irmãos, para nós servirmos ao Senhor com alegria, com prazer, com devoção, na presença dEle. Inclusive, em falando na graça de Deus, que nós estamos aqui meditando, para servir ao Senhor, necessitamos da graça de Deus. E por falar em graça de Deus, a palavra de Deus no capítulo 12 de Hebreus e no versículo de número 28, fala aqui a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 28, nos diz assim a palavra de Deus: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com toda reverência e piedade. Isso aqui é lindo demais, quando nós sentimos este chamado para servir a Deus. Paulo está exatamente colocando em pauta aqui verdadeiramente a graça de servir a Deus, servir ao Senhor com toda esta grande, podemos dizer, com toda esta graça e com essa maravilhosa bênção que o Senhor nos tem dado e temos recebidos pelo reino que não pode ser abalado, o reino de Deus, um reino cheio de graça para nós buscar, orar e sentir valiosos diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus também fala para nós no livro de Hebreus capítulo 13 e no versículo também de número 9, a palavra do Senhor vai afirmar que nós não devemos deixar ao redor, não podemos deixar de levar em redor por doutrinas, não nos deixar nos levar ao nosso redor por doutrinas várias e estranhas, porque não é que o coração se fortifique, mas antes que o coração, é bom que o coração se fortifique
se fortifique com graça e não com manjares. Então veja, queridos irmãos, a graça de Deus é manifesta para nos dar esta grande bênção de poder servir a Deus em oração, na pregação, na visitação e em boas obras na presença de Deus. E isto é glorioso, é maravilhoso, porque nós encontramos aqui na palavra de Deus, nós acabamos de meditar aqui a respeito desses 2 versículos da palavra de Deus, em 1 Samuel, quando Deus está falando de uma forma muito, podemos dizer, gloriosa com Ezequiel, e também, ou seja, aqui através do profeta Samuel, e também acabamos de ler esses 2 versículos muito esclarecedor acerca da graça de Deus, e a palavra de Deus ainda fala mais aqui no capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 6, Romanos, capítulo 12, e no versículo 6, diz a palavra do Senhor nosso Deus, de uma forma tão linda, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da vossa fé. E se é o ministério, seja ministrar, ensinar, haja dedicação. Então, queridos, que coisa linda é o poder da graça de Deus para servir, a graça de Deus para fortificar e também a graça de Deus para ministrar. E aqui nós vemos também a graça de Deus para contribuir também, para sermos contribuintes. A palavra de Deus vai falar aqui conosco também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz a palavra do Senhor da seguinte forma, da forma toda especial, o Senhor dizendo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então veja como é lindo o poder da graça de Deus, o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, também lá no Velho Testamento, o profeta Samuel estava falando para Saul, que tudo que vier em sua mão faça, porque Deus é contigo. A graça de Deus, quando está em nossa vida e está ao alcance de todos aqueles que amam o Senhor Jesus. E aqui nós vemos como é importante a graça de Deus para servir o próprio Deus e também para se fortificar o próprio coração e também para a gente ministrar com autoridade, com unção, conforme diz a palavra de Deus, e também para contribuir. E a graça de Deus, lá no livro de Colossenses, a palavra do Senhor nos mostra também a importância da graça de Deus para nós também sermos fortes, a graça de Deus, para que nós possamos cantar louvores a Deus. A Bíblia vai falar a respeito desta grande particularidade divina para nós louvarmos, engrandecermos o Senhor também no louvor, capítulo 3 e o versículo 16, diz assim a palavra do nosso Deus, aqui em Colossenses 3:16, diz assim a palavra do nosso Deus: mas aquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então veja que coisa linda a palavra de Deus, aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos ensinando: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando e admoestando uns aos outros, e com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja como é importante, e nós precisamos muito da graça de Deus. Como a graça de Deus é importante
para servir ao Senhor, para vir na igreja, para vencer as lutas, para vencer as dificuldades, para reconhecer o pecado e também se humilhar e se voltar para Deus e se converter e se consertar com o nosso Deus. Então veja a importância da graça de Deus, porque a graça de Deus também para sofrer, ela nos dá também uma força para sofrer até por amor a Cristo. Filipenses vai falar conosco aqui no capítulo 1, 29 de Filipenses, a palavra de Deus vai falar conosco e de uma forma tão linda que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 1, versículo 29 de Filipenses. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está afirmando com muita fé, ele está dizendo, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quando o crente, ele tem a graça de Deus, Paulo está dizendo que nós estamos prontos até para sofrer e até para padecer pelo Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus, dando testemunho da sua palavra. Hoje nós vemos tantos irmãos abatidos, cabisbaixos, tristes, diante de uma graça tão maravilhosa que manifestou o Senhor, nosso Deus, para a nossa vida. Então, queridos, eu quero orar a Deus, eu quero clamar ao Senhor, diante desses versículos, dessas porções maravilhosas da palavra de Deus, eu quero te afirmar e dizer com todas as letras, que a graça de Deus foi manifesta para todos que aceitam a Jesus, que consertam a vida com Deus e que se voltam para o Senhor. Oremos a Deus, maravilhoso Deus, Pai bendito, neste momento, Senhor, após ter lidos esses versículos maravilhosos da Tua palavra, eu quero orar, eu quero interceder em favor de todos os irmãos que estão cabisbaixos, tristes, abatidos, olhando, Senhor, para esta situação que começa a se desenrolar e a trazer tantas consequências, tantos problemas, mas a Tua palavra diz, olhai para o Senhor, é o Senhor que tem poder, é o Senhor que tem graça para fortalecer na fraqueza e nos dar fortaleza, como diz a Tua palavra, da fraqueza suscitaste fortaleza. Senhor Deus, dá uma visão espiritual para este irmão, para esta irmã, aonde quer que chegue, ó Deus, esta oração, esta palavra, esses aconselhamentos, esta pequena meditação, ó Deus, esses apanhados maravilhosos deste momento devocional pela Tua palavra. Entra com providência, toca na vida deste irmão que está em casa, abatido, que entregou, Senhor meu Deus, quem sabe, ó Deus, a sua força, a sua fé por troco de banana. Levanta, Deus, fortalece, dá uma dosagem do Teu poder na vida deste homem, na vida desta mulher, capacitando, fortalecendo, animando e dando graça. Em nome de Jesus, eu te peço, eu creio, eu confio, em nome do Senhor Jesus. Querido irmão, que Deus em Cristo te abençoe, fica firme, porque a vitória vem de Deus. A palavra de Deus diz que de nenhuma forma, nenhuma folha cai de uma árvore, se não for pela vontade de Deus. Tudo está debaixo do plano divino da vontade do nosso Deus. Vamos santificar, vamos levantar a cabeça, vamos sacudir toda essa poeira de pobreza espiritual, de situações de fraqueza, e vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Falou com vocês o pastor Josué de Moraes, neste devocional, nesses apanhados maravilhosos da palavra de Deus, para o Senhor
entrar na tua vida com uma fortaleza para alimentar a tua alma e você possa se alegrar no Senhor neste dia. Eu não sei aonde você está, onde você se encontra, mas eu sei que Jesus está presente. Deus em Cristo vos abençoe.